Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez, estarei aqui para esclarecer algumas questões relativas à psicologia, ao campo de estudo da psicologia. Hoje eu venho falar sobre aconselhamento psicológico. O que é o aconselhamento psicológico? De forma muito breve, vou falar como esse aconselhamento psicológico acontecia antes dos anos 70, a partir dos anos 70 e depois dos anos 90, dos anos 80, 90 e até os tempos de hoje. Obviamente que a explicação será muito sintética, muito econômica, por questão de tempo, Vídeo muito longo é meio cansativo, mas eu vou deixar sempre as referências bibliográficas, Para esse primeiro encontro aqui que a gente vai fazer, eu indico o texto que se chama O Nome, a Taxonomia e o Campo do Aconselhamento Psicológico, da Maria Luísa Sandoval Schmidt. Ele está disponível na internet para baixar gratuitamente, muito fácil de achar, e alguns outros livros que nós vamos falar no decorrer aí do nosso vídeo, e se precisarmos também vamos mencionar em outros vídeos, se esse aqui fica muito comprido e não der para abordar todas as questões que nós queremos abordar. Enfim, vamos começar. O aconselhamento psicológico. Antes de falar de aconselhamento psicológico, nós devemos nos ater à palavra aconselhamento. O que é aconselhar? De acordo com os dicionários comuns, qualquer dicionário que você pegar, o Aurélio, etc., o que é o ato de aconselhar? O aconselhar é sugerir, é recomendar, é dar alguma palavra, dar algum sentido, alguma orientação a alguém que necessita dessa orientação, dessas palavras. Então, alguma pessoa que esteja passando por conflitos, alguma pessoa que esteja passando por algum desajuste momentâneo, entre outras questões, vai pedir conselhos, E qualquer pessoa pode ser conselheira da outra. Isso é uma coisa muito mais antiga do que até a psicologia, se a gente for pensar, O aconselhamento é uma coisa muito antiga, muito abrangente. O aconselhamento psicológico, ele começa a acontecer a partir dos anos 70, com o advento da psicometria e com a teoria do traço-fator. O que seriam essas duas coisas, A psicometria são os testes que foram criados na época das duas guerras. Eles foram desenvolvidos principalmente a partir da Segunda Guerra como instrumentos para medição e avaliação da inteligência e de traços marcantes em cada indivíduo, de traços fortes, traços mais fracos ou mais fortes, Pontos mais fortes, mais fracos. Então, para se testar quem poderia ser líder ou quem poderia servir melhor, quem poderia ir para a infantaria, ser soldado lá de frente, ou quem vai comandar ações mais estratégicas. Para tudo isso, existiam testes que eram aplicados a esses soldados e, de acordo com os rankings, com a pontuação nesses testes, os scores, cada um conseguia desempenhar o seu papel dentro da máquina da guerra toda, E isso, depois da guerra, obviamente, veio para o âmbito do nosso mundo, veio para o âmbito público. E começa-se, então, a utilizar os testes de psicometria nas pessoas, principalmente numa sociedade industrializada, moderna, onde você precisa de pessoas com mais ou menos atenção para operar máquinas, ou pessoas com mais ou menos raciocínio lógico para vendas ou para qualquer outra função que precise desempenhar o raciocínio, habilidades
manuais, habilidades de atenção, inteligência espaço-temporal e assim por diante. Então, a psicometria ela vem com esses testes que vão medir certas habilidades, a inteligência espacial, alguns mais recentes testam também a inteligência emocional, né? Esses ainda estão em estudo, mas muitos deles já podem ser achados, né? Encontrados, podem ser aplicados já, estão já no mercado. Mas, no geral, esses testes eles são para classificar mesmo funções adaptativas que as pessoas vão exercer dentro de um campo profissional, certo? A partir dessa época, então, da década de 70, com esse advento da psicometria, com a teoria traço-fator, eu não falei da teoria traço-fator rapidamente, a teoria traço-fator é aquela coisa em que você pega um sujeito e classifica, você coloca nele o que ele tem de traço e qual é o fator desse traço para que ele desempenhe uma determinada função também. Então, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos desse sujeito? Essa é a teoria traço-fator, que a gente vai determinar para cada sujeito o que ele pode fazer de melhor, o que ele pode desempenhar de melhor, né? Isso também muito resumidamente, tá? Existem outros textos que vão muito mais a fundo. Depois dos anos 70, lá para o finalzinho dos anos 70, com a nova era que chega Rogers, um grande psicólogo, teórico, fundador da psicologia humanista, um dos fundadores da psicologia humanista, né, que vai questionar essa teoria traço-fator, vai questionar a psicometria, né? Nem tudo é tão robótico, mecânico, técnico, como se propõe nessas vertentes, nessa filosofia, nesse pensamento. E Rogers, então, começa a propagar a sua teoria humanista, né? Que a gente vai também falar sobre o humanismo em um outro vídeo, e o humanismo em Rogers mais especificamente. Enfim, ele vai contra essas teorias, né, e começa a se propagar o aconselhamento psicológico com esse viés, com esse olhar humanista rogeriano. Só que o que aconteceu nessa época? Tudo virou aconselhamento. Qualquer pessoa virava conselheiro e dava conselhos, e no geral o que as pessoas faziam? Elas recebiam os seus clientes nas suas clínicas, nos seus centros de acolhimento, enfim, e elas falavam para as pessoas o que as pessoas queriam ouvir. Inclusive, quando eu estava lendo esse texto, eu até pensei que hoje em dia ainda existem psicólogos que fazem isso, né? Que falam para a pessoa o que a pessoa quer ouvir, para que essa pessoa continue sendo cliente, continue indo lá. Mas falar o que a pessoa quer ouvir e não o que se deve falar é um grande erro que a gente não pode cometer. Enfim, nessa época houve esse boom e o próprio Rogers verificou essas questões, achou isso muito ruim e foi escrevendo outros textos e foi tentando garimpar melhor, né, o que seria esse campo da psicologia humanista e do aconselhamento psicológico. E aí ele desenvolve uma teoria que tem um certo embasamento na teoria da evolução, né, e que ele vai chamar de tendência atualizante. O que é essa tendência atualizante? Ele vai dizer que todos os organismos, inclusive nós, todos os organismos se adaptam às contingências que nos cercam. Então, o ser humano ele possui também essa tendência atualizante, né? Eu lembro que li em algum texto, não foi esse texto que eu citei, mas em algum outro texto eu li sobre a plantinha, né? Que por mais que você
coloque cimento e pavimente um determinado lugar, a plantinha ela sempre rompe e ela dá um jeitinho de aparecer por ali, né? Ou mesmo quando você tem um lugar com plantas maiores e plantas menores, essas plantas menores dão um jeitinho de se adaptar, dando contornos ao redor das plantas que são maiores, para que elas também se adaptem. E o ser humano não é diferente, o ser humano também tem esse traço fundamental, constituinte, que é o traço de você conseguir se atualizar, se adaptar a diversas circunstâncias. E isso foi uma das grandes chaves mestres para o aconselhamento psicológico, que virou, na verdade, algo com mais precisão, com mais foco, e o Rogers mesmo compara isso com um processo de aprendizagem, né? O próprio paciente, o próprio cliente, a própria pessoa que está fazendo o aconselhamento, que está tendo o aconselhamento, ela vai se autoconhecer, se autoatualizar e se autorrealizar a partir de questionamentos que o facilitador, que seria o terapeuta, ele vai chamar de facilitador. O facilitador vai ter esse papel de ajudar fazer com que essa pessoa consiga enxergar esses pontos que ela não consegue. Então, basicamente, a mudança radical aconteceu a partir daí, né? Você tem, então, um aconselhamento mais diretivo, antes dos anos 70, na verdade, não diretivo, um aconselhamento mais aberto, né? Geralmente na mão da igreja ou na mão de alguma instituição mais que comanda a sociedade e tal. Depois você tem a teoria traço-fator e os testes psicométricos que vão fazer um aconselhamento diretivo e vão fechar bem as possibilidades da pessoa. Então, se a pessoa tira um determinado score num teste, ela está fadada a fazer tal coisa. Você tirou tal score nesse teste, então você é da área de saúde. E para aí vai se engendrar. E às vezes, esses testes, eles não são tão, como se diz, são tão compensadores, não são tão realizadores do que a pessoa quer. Às vezes ela até tem esses traços no teste, ela vai demonstrar que ela nasceu para a área de saúde, entre aspas, né? Nasceu para a área de saúde, mas ela gosta mesmo de desenho, ela gosta mesmo de moda, ela gosta mesmo de matemática, enfim. E não vai se realizar, não vai se autorrealizar fazendo algo que deu no teste, mas que para a vida prática não funciona muito bem. Então, o aconselhamento, ele tinha essa coisa diretiva de fez o teste, tirou tanto, vai para tal lugar, bem classificatório mesmo. Depois, dos anos 70, vem a contestação, todo mundo vira terapeuta, todo mundo abre seu consultório, todo mundo começa a dar conselhos, sem muito embasamento teórico, sem muito conhecimento das causas. E aí o Rogers aparece novamente com a tendência atualizante e faz do aconselhamento psicológico algo mais